Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, nessa semana a gente vai dar início ao nosso PET volume 7. E vocês vão ver que o PET volume 7 nada mais é que a continuação da matéria que a gente estava vendo no PET volume 6. Lembrando que o que a gente estava vendo no PET volume 6, a gente viu em uma introdução a sólidos geométricos, certo? Como é que eu dividi sólidos geométricos para vocês? Falei que existem, a gente classifica eles em dois tipos, que é os corpos redondos, que são aqueles sólidos que possuem pelo menos uma superfície curva, certo? Assim como exemplos de corpos redondos seriam o cone, o cilindro, a esfera. E, além de corpos redondos, a gente tem os poliedros, certo? Lembrando o que são poliedros mesmo? São sólidos geométricos cuja superfície é constituída por polígonos. Okay? O que são polígonos mesmos? São é, figuras do plano que possuem lados, okay? Por exemplo, como quadrado, triângulo, pentágono. Okay? E exemplos de poliedros. Depois eu apresentei para vocês que exemplos de poliedros são as pirâmides, os prismas, certo? Que a gente viu no PET volume 6. Tetraedro é um tipo de poliedro, que é o paralelepípedo. E a gente viu nas semanas anteriores, ainda entrou em detalhe no PET volume 6, nos prismas. Então agora a gente vai entrar em detalhes nas pirâmides. Então a gente vai ver aí, ter uma noção espacial do que é constituído uma pirâmide. O que se trata uma pirâmide, ok? Bom, então vamos lá. Bom, pessoal. Então o que seria uma pirâmide? Então, vamos lá. Considere um polígono convexo contido em um plano e um ponto V, não pertencente a esse plano. Bom, pessoal, então vamos acompanhar o que está dizendo essa primeira parte aqui desse parágrafo. Então, a situação é a seguinte. A gente tem um plano e nesse plano está contido um polígono, certo? Nesse caso aqui dessa figura, esse polígono é quem? Um quadrado, um retângulo, certo? É esse polígono aqui que eu estou falando, ok? E quem que é o ponto V? O ponto V é esse ponto aqui, certo? E vejam que esse ponto V, ele não pertence ao plano. Vejam que esse ponto V aqui não está contido nesse plano cinza que contém aí o seu polígono, que nesse caso dessa figura aqui é um quadrado ou um retângulo, ok? Bom, então sabendo disso, pessoal, a gente diz que uma pirâmide é o poliedro formado por todos os segmentos de reta que possuem um extremo pertencente ao polígono e o outro extremo no ponto V. Então, o que quer dizer que é uma pirâmide, pessoal? Então você tem a seguinte situação. Você tem um ponto, certo? E, quer dizer, você tem um polígono, certo? Que está contido num plano, e um ponto que está fora, que não pertence a esse plano. Então a gente diz que uma pirâmide é um poliedro constituído por todos os segmentos de reta que você pode formar desse ponto aqui com um ponto qualquer do seu polígono, certo? Então, vejam que uma pirâmide é formada então pelo quê? Por todos os segmentos que você consegue formar com esse ponto que está fora do plano e um ponto que pertence ao polígono que está contido nesse plano aqui, certo? Então vejam que se você pegar para cada ponto aqui desse seu polígono, que no caso aqui é esse quadrado, e ligar esses pontos ao ponto V, aqui, você vai ter formado, então, uma pirâmide, certo? Então vejam que se você pegar todo e qualquer ponto aqui desse polígono e ligar ele por um segmento de reta a esse ponto V que está fora do plano que contém esse polígono, você tem uma pirâmide, certo? Então veja o que é uma pirâmide. Uma pirâmide são poliedros construídos a partir de uma base poligonal, certo? Nesse caso aqui da figura é um quadrado, esse polígono, e um ponto V fora do plano, onde se encontra a base, ok? Bom, pessoal, as pirâmides elas podem ser nomeadas de acordo com o polígono da base. Veja aqui alguns exemplos. Então vejam, nesse exemplo aqui, a gente tem aqui uma pirâmide triangular, porque a base dessa pirâmide é um triângulo, certo? Aqui, ó, nesse desenho aqui, a gente tem uma pirâmide quadrangular. Por quê? Porque a sua base é o quê? Um quadrilátero,
certo? Vejam que aqui a gente tem uma pirâmide de base quadrangular. Pessoal, nessa pirâmide aqui a gente tem uma pirâmide pentagonal. Por quê? Porque a base dessa pirâmide é um pentágono, é um polígono que possui 5 lados. E aqui a gente tem um exemplo de pirâmide hexagonal. Por que é hexagonal? Porque sua base é um hexágono. Vejam que a figura que está na base dessa pirâmide é um hexágono, certo? E vejam que essa daqui do exemplo anterior é uma pirâmide o quê? Quadrangular. Por quê? Porque a sua base é um quadrilátero, certo? Beleza. Então a gente sabe agora como é que a gente consegue nomear as pirâmides, ok? Bom, pessoal, então agora a gente vai ver elementos de uma pirâmide, ok? Bom, a base da pirâmide, pessoal, é o polígono usado para definir a pirâmide. Veja então que nesse caso aqui dessa figura, veja que a base dessa pirâmide é esse polígono aqui, que é esse polígono que a gente utiliza para determinar a própria pirâmide, ok? Vejam que nenhum outra desses polígonos que compõem a pirâmide, que no caso aqui são triângulos, podem ser a base. A gente não pode definir essa pirâmide a partir deles, a gente define ela a partir do polígono da base, ok? Desse polígono aqui que é no caso, é um quadrado, um retângulo, ok? Bom, as faces laterais, pessoal. As faces laterais de uma pirâmide que não as faces laterais são as faces da pirâmide que não são a sua base. E todas elas possuem forma triangular. Vejam que todas as faces que não são a base, sabendo que a base é essa daqui, pessoal. Então, vejam que todas elas são consideradas então as faces laterais. E todas elas possuem o quê? Fórmulas de forma de triângulo. Ó. Vejam que essa face aqui da frente é um triângulo. Vejam que a face lateral aqui da direita é um triângulo também. A lá de trás também é um triângulo, certo? E essa aqui da esquerda também é um triângulo, ok? Bom, arestas da base, pessoal, isso aqui é muito intuitivo, certo? As arestas são as arestas que pertencem à base, ou seja, são os lados do polígono da base da pirâmide. Ou seja, pessoal, as arestas das bases são essas arestas aqui, ó, ok? São as arestas, ou seja, são os lados do polígono da base. Vejam que essas arestas aqui, pessoal, nada mais são que os lados do quadrado ou do retângulo da base, ok? Bom, e as arestas laterais, pessoal, também são bem intuitivas. São as arestas que não pertencem à base da pirâmide. Ou seja, são essas arestas aqui, ó. A gente pode considerar as arestas da área lateral dessa minha pirâmide, certo? Então essas são as arestas laterais de uma pirâmide. E o vértice da pirâmide, pessoal? Então a gente determina que o vértice da pirâmide é o ponto usado para definir a pirâmide, certo? Vejam que o ponto usado para definir essa pirâmide aqui que está desenhada para vocês é esse ponto aqui, certo? E esse ponto, então, a gente chama ele de vértice da pirâmide. Então vejam que o vértice da pirâmide, pessoal, é aquele que não pertence ao plano que contém a base, certo? Então vejam que não poderia ser nenhum desses vértices aqui, nem esse, nem esse, nem esse e nem esse. Por quê? Porque eles pertencem ao plano que contém essa base aqui, certo? Então, vejam que o vértice dessa minha pirâmide é esse ponto V aqui. Bom, pessoal, então vamos ver aqui, ó, o que seria a altura de uma pirâmide. Então, a altura de uma pirâmide é a distância entre o vértice da pirâmide e o plano que contém a sua base. Pessoal, então vocês vão ver que a altura do vértice, a altura da pirâmide nada mais é que a distância desse ponto, que é o vértice da pirâmide, em relação ao plano que contém a base. Pessoal, como vocês podem ver aqui que parece ser que essa pirâmide é uma pirâmide regular, ou seja, é uma pirâmide reta, parece que a altura é um segmento determinado pelo vértice da pirâmide com o centro da base desse polígono, certo? Só que isso só acontece quando a pirâmide é reta. Porque se a gente tem um caso desse seguinte, a altura dessa pirâmide não é algo que vem daqui até um ponto da base que vem do vértice
da pirâmide até um ponto da base da pirâmide, certo? Vejam que, como por definição aqui, a altura é a distância entre o vértice da pirâmide e o plano que contém sua base. Vejam que o plano que contém a base dessa minha pirâmide aqui, essa aqui é uma pirâmide oblíqua, certo? Vejam que é um plano que está nessa região aqui, que contém essa base, certo? E a menor distância, a distância entre esse vértice e esse plano, não é daqui até aqui. A menor distância é daqui até aqui. É o plano que contém essa base. E não a menor distância entre esse vértice e um ponto da base. Não, a altura é a distância entre o vértice e o plano da base, que contém o polígono da base, ok? Bom, pessoal, então, com isso a gente conseguiu definir, determinar o que seria a altura de uma pirâmide. Tá? Então, nem sempre vai ser bonitinho assim. Okay? Quando ela for dessa forma aqui, ou seja, quando ela for uma pirâmide oblíqua, vejam que a altura dessa pirâmide é essa daqui, certo? E não algo assim, ok? Bom, vamos ver então o que é uma apótema de uma pirâmide regular, ok? Então, a apótema de uma pirâmide regular, pessoal, é a altura de uma face lateral em relação à aresta da base. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A apótema nada mais é que esse segmento aqui de reta, certo? Esse segmento aqui, ó. Vejam como é que foi definido. Que a apótema nada mais é que a altura dessa face aqui, que é um triângulo, ou seja, a altura desse triângulo, ok? E vejam que a altura desse triângulo é a distância desse ponto em relação a esse lado do triângulo, que é nada mais é que a aresta da base dessa minha pirâmide, certo? Então veja que a gente tem 4 apótemas, certo? Uma para cada face, no caso desse desenho aqui, porque a gente está trabalhando com a pirâmide o quê? Quadrangular, ok? Então tem 4 apótemas, desse lado aqui da direita, o lá de trás, o aqui da esquerda e o aqui da frente, correto? E a apótema nada mais é que a altura desse triângulo aqui da face, ok? Então, beleza. Então, agora a gente vai poder classificar as pirâmides. O que seria uma pirâmide reta, pessoal? Então, a gente vai ter uma pirâmide reta quando a gente tiver o quê? Quando a projeção ortogonal do seu vértice sobre o plano da base é o centro da circunferência, é o centro da base. Circunferência não, centro da base, tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando a gente projetar esse vértice aqui, que é o vértice da pirâmide, ortogonalmente ao plano da base, quer dizer que essa projeção, você vai projetar esse ponto aqui na base dessa pirâmide, no plano da base dessa pirâmide, vai cair exatamente no centro do polígono, certo? Quando isso acontecer, a gente vai ter uma pirâmide reta, certo? E uma propriedade importante é que as arestas laterais são congruentes. Então, quando a gente tem uma pirâmide reta, quer dizer que essas arestas laterais aqui, ó, têm a mesma medida, ok? E o que seria uma pirâmide oblíqua, pessoal? A gente tem uma pirâmide oblíqua quando a projeção ortogonal de seu vértice sobre o plano da base não é o centro da base. Vejam que a projeção ortogonal desse vértice aqui em relação ao plano da base é algo aqui do tipo. Ele estaria mais ou menos localizado aqui, certo? Ou seja, quando você pega aqui a menor distância desse ponto em relação ao plano da base, você projeta esse meu vértice mais ou menos aqui no plano que contém essa base dessa pirâmide. Então, sempre quando isso acontecer, a gente não vai ter uma pirâmide reta, vai ser uma pirâmide oblíqua, certo? E vejam que nessa situação, as arestas laterais não são congruentes. Vejam que essa aresta aqui, ó, por exemplo, é bem maior do que essa, ok? Essa aresta lateral é bem maior do que essa. E o que seria uma pirâmide regular, pessoal? Uma pirâmide regular é uma pirâmide reta, ou seja, quando você consegue projetar ortogonalmente esse vértice, vai cair exatamente no centro do polígono da base, certo? E só que além disso, além dela ser uma pirâmide reta, pessoal, o polígono da base, ele é um polígono regular. O que é um polígono regular? É um polígono cujo todos os seus lados têm a mesma medida, certo? E seus ângulos internos também são congruentes, ou seja, também têm a mesma medida. Então, sempre quando a gente tiver uma pirâmide que é reta e o polígono da base é um polígono regular, a gente vai ter uma pirâmide regular, certo? E que características ela possui? É o seguinte, que as arestas laterais, assim como as arestas da base, são todas congruentes entre si. As arestas laterais são congruentes entre si
e as arestas da base são congruentes entre si.